Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. João, capítulo de número 16, eu convido você para ler comigo. João 16, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Olha que interessante. Algumas pessoas, no tempo presente, eu digo para os irmãos que isso já está acontecendo. Religiões nas quais as pessoas estão matando os cristãos e achando que estão cultuando a Deus. Conhece alguém assim? Eu acredito que vocês sabem. Uma religião que mata, que destrói, achando que estão adorando ao Deus deles, né? E eles farão isso por quê? Porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acredito que a blasfêmia é atribuir ao diabo uma obra que Deus faz, né? Nós pegamos isso baseado no que Jesus Cristo falou para os discípulos quando disseram que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Ele falou, olha, se vocês pecarem contra o Filho, tem perdão. Todo pecado e blasfêmia haverá perdão. Porém, se blasfemar contra o Espírito Santo, aí não há perdão. Porém, não conhecer a Deus é uma porta, é um pecado, óbvio, né? Que é uma porta para que haja arrependimento para qualquer outro pecado. O fato de eu não conhecer a Deus e não me importar, eu estou fechado. É como se você dissesse, olha, tem uma porta ali, atrás daquela porta tem alimento. Só que essa porta está trancada. Por trás dessa porta eu consigo vida. E passar por essa porta é necessário para que eu encontre essa vida. Mas eu estou aqui fora e eu quero vida aqui fora. Então, se eu não passar por essa porta, queridos, eu não me alimento. Então, essa porta é a fé. Aquele que não acredita, aquele que não tem conhecimento, aquele que não busca, ou até acredita, mas não busca se inteirar do que Deus quer. Essa pessoa, ela escolhe viver sob a sua ignorância. Mas é uma escolha dela. Ela decidiu viver, mesmo que haja um pouco de iluminação no seu entendimento, ela escolhe não conhecer ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, claro, esse povo peca porque não conhece a verdade, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E para que Deus seja o meu Senhor, eu preciso saber o que Ele quer de mim. Eu preciso entender quais que são os seus pedidos. E obediência, irmãos, é a linguagem de Deus. Obediência, fazer a vontade de Deus. Tem uma família, uma descendência de uma família que é conhecido como os Recabitas, da tribo de Recabe. São os Recabitas. Essa família foi pedido pelo seu pai, né, Jonadab, filho de Recabe, para que os seus filhos, os seus descendentes jamais tomassem vinho, né, nem bebida forte, e não construíssem casas, mas que morassem em tendas. E essa família obedeceu ao pedido de seus pais. E no tempo de Jeremias ali, o Senhor mandou com que Jeremias fosse até a casa dos Recabitas e convidasse eles para entrar no templo, colocasse vinho na frente deles e experimentasse, dizendo, comam, bebam. E eles simplesmente não comeram e não beberam. Então o Senhor falou para ele, pergunta para eles por que, Jeremias? E Jeremias perguntou. Quando Jeremias perguntou, eles falaram, não, nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Então o Senhor falou para Jeremias, os filhos de Recabe, os filhos de Jonadab obedeceram à voz dos seus pais, né? Eles servem ao Senhor constantemente, obedeceram à voz dos seus pais no mandamento que havia lhes pedido. Mas o povo de Israel não me obedece. Olha a promessa que Deus fez, jamais faltará quem me sirva no templo, quem me sirva como um sacerdote dos filhos de Recabe, porque eles obedeceram à voz de seus pais. Mas o povo de Israel não faz isso comigo. É como se fosse, irmãos, um extra, um algo a mais que alguém fizesse e isso agradasse o coração de Deus. Sabe quando um patrão pede algo para um funcionário e ele faz mais do que foi pedido? Sabe quando um cônjuge espera algo do seu outro, né, do seu parceiro ou a sua parceira, e essa pessoa faz além, ela faz sobrando? Claro que tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, é pouco. Mas se está no nosso coração sobrar, né, transbordar em obediência, isso agrada a Deus.
E aqueles que não se preocupam em conhecer a Deus, como Jesus está dizendo aqui, esses que não se preocupam em conhecer a Deus, eles jamais vão fazer algo em sobra. Pelo contrário, irão fazer em falta. Já digo de novo, a nossa salvação não está baseada nisso. Nossa salvação não está baseada no que nós fazemos, é pelo que Ele fez. Mas o agradar a Deus e o estar vivendo de uma forma completamente entregue a Ele, irmãos, isso o agrada de verdade. É assim que Davi viveu. O Senhor não pediu para que Davi construísse o templo. Davi falou assim, todos nós moramos em casas, eu moro em palácio, e o Senhor não tem casa onde morar. Primeiro Deus o repreendeu, falou, Davi, o céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa você vai fazer para que eu habite? Mas eu gostei, claro, estou parafraseando o texto. Eu gostei do que você quis. Você não vai construir, mas o seu filho vai construir. Davi ficou tão feliz com aquilo, mesmo ele não podendo construir porque as suas mãos havia muito sangue, porque ele era um guerreiro, era um homem que matava mesmo, mas as suas mãos estavam sujas de sangue para tocar naquilo que seria tão consagrado ao Senhor, né? Que Davi preparou tudo, preparou o ouro, a prata, a madeira, tudo que era necessário para a construção. Quando Salomão veio e construiu, o material já estava lá. Isso é sobrar em adoração, entende? Isso é nós darmos um pouco além. Então, se está determinado para você ler um pouquinho de Bíblia todo dia, leia um pouco mais. Orar um pouquinho, ore mais. Participar de cultos, vá em todos e sirva. Irmãos, nós precisamos transbordar em todas as áreas da nossa vida para agradar o nosso Deus. Amém? O texto continua dizendo, agora, versículo 5, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás já está condenado. Porém, a condenação dele ainda não entrou. É como se alguém fosse condenado à morte, mas tivesse uma data específica, entende? Já está condenado, não tem volta para ele, mas enquanto isso ele tem uma certa liberdade, não tem tudo, né? É exatamente por isso que alguns acreditam que nós já estamos vivendo o milênio, porque se o diabo tivesse solto de verdade, ele estaria fazendo e matando e destruindo com muito mais veemência. Mas, né, isso é uma discussão para um outro momento. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu quero me ater a essa frase, mas vocês não podem suportar agora, para dizer que alguns de nós ainda não estamos preparados para algumas conversas. É necessário que haja maturidade, sustentação em algumas áreas, porque ou nós não vamos ouvir, não vamos entender e vamos ficar infrutíferos, ou outra, nós vamos ouvir coisas que nós não suportamos e aquilo ali vai nos fazer cair da fé. Então, para aqueles que são maduros, para aqueles que estão há mais tempo na igreja, ouvindo, estudando, aprendendo, podem ouvir certas coisas que não vão desanimar. Talvez bata uma tristeza ou algo do tipo. Mas existe uma etapa certa para tudo. Para líderes que estão ouvindo, né? Para pais, a gente espera um tempo necessário para as coisas acontecerem. Eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, que se chama Graça Transformadora, e na leitura de ontem ele disse que quando o filho dele entrou numa certa idade, na adolescência, que ele podia compreender melhor as coisas, ele chamou seu filho e teve uma conversa de pai para filho, dizendo, a partir de agora, coisas que eu proibia na sua vida, eu vou liberar. E eu vou liberar essas coisas para que você tome decisões a partir de você, porque você precisa aprender. Então eu vou te liberar isso, beleza. Quando ele terminou de ter a conversa com o filho dele fez uma pergunta, pai, o senhor me deixou agora então com a liberdade para fazer o que eu quiser nessas áreas? Ele, sim. Falei, então vou perguntar para o senhor, o que o senhor quer que eu queira? E o pastor Luciano Subirá achou aquilo interessante e falou, não filho, você entendeu que eu te dei liberdade para tomar decisões? Ele falou, sim pai, não tem problema nenhum. Porém, eu sei que o senhor é um homem sábio e o senhor me guiou muito bem até agora, eu quero que o senhor continue me guiando. E ele achou aquilo muito interessante. Então o pai continuou dando instruções, mas agora ele tinha liberdade de fazer ou não. Antes ele não podia.
Chegou o tempo da filha mais nova dele completar a mesma idade. Ele chamou ela, teve a mesma conversa, falou com ela, Lissa, o nome da filha dele. Agora chegou o momento de você compreender algumas coisas, né? Coisas que você não tinha liberdade, não podia fazer, agora o pai vai te liberar. Quando ele terminou de falar essas coisas, ela disse para ele, pai, eu não sei o que fazer com tanta liberdade, eu estou assustada. Ela teve um certo medo, porque ela estava até aquele momento sob a tutela de um pai com uma criança pré-adolescente. Agora ela pode escolher coisas que ela falou assim, eu não sei o que fazer com tanta liberdade, tenho até medo de falhar. E ele trouxe essa aplicação para dentro da graça, porque a graça nos libertou. Nós somos livres pela graça, mas libertos pela graça, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Você até consegue, mas não deveria. Deveríamos fazer como os 2 filhos do pastor Luciano Subirá, perguntar, pai, o que eu faço agora? E a palavra do Senhor nos diz, nós temos que obedecer é a linguagem de Deus. Mas vocês não podem suportar agora. Como adolescentes, eles não podiam, né? Como pré-adolescentes, agora eles entraram na vida da juventude, com um pouco mais de maturidade, o Senhor vai nos galgando lugares mais altos no conhecimento. Chegou a hora de nós estarmos amadurecendo. O apóstolo Paulo, repreendendo a igreja de Coríntios, ele fala para eles, olha, eu tenho muito mais que de ver, coisas difíceis de suportar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Irmãos, eu fico analisando isso, aquela igreja cheia dos dons espirituais, mas imatura na fé. Às vezes nós temos um canhão, um míssil poderosíssimo nas mãos, mas somos apenas crianças segurando um míssil. Precisamos de maturidade para tomar as decisões corretas. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Estamos falando aqui de Jesus morrer e depois ressuscitar. Queridos, nós vamos deixar o restante desse versículo para um próximo devocional. Porém, é necessário que nós apliquemos o que foi aprendido hoje nas nossas vidas. Na verdade, tudo que nós aprendemos tem que ser aplicado. É muito gostoso ouvir, aprender, receber a revelação do Senhor, mas se ela não for colocada em prática imediatamente, nós temos a tendência de deixá-la no esquecimento. Vai virar mais um conhecimento guardado no nosso cérebro sem aplicação alguma. Conheça o Senhor, busque entendimento, busque saber qual a vontade de Deus e sobre em todas as áreas, sobre no amor, sobre no serviço, sobre na doação, sobre na alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, porque quando nós somos ociosos demais, irmãos, um pouco de ociosidade nos leva a ter boas ideias, mas quando estamos ociosos demais, nós deixamos de crescer. Nós precisamos aplicar o fruto da ociosidade, o fruto bom, o fruto do entendimento, em algo benéfico, estarmos sempre em movimento. E essa é uma chave poderosa que eu aprendi, queridos, e fez muita diferença para mim. Esteja em movimento constante, mas em direção à vontade soberana de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.